ti, eu preciso de ti. Eu declaro, tu és a cura, tu és a cura. Oh, aleluia. Glorificado é o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus. Tua presença entramos. Vamos ouvir uma saudação com a irmã Delmara, deixando aqui uma saudação. E logo em seguida nós vamos estar ouvindo a irmã Rosângela com mais um hino. E esse hino vai ser o hino da introdução da palavra. Amém? Paz, Senhor, igreja. Eu quero ler um versículo aqui e dar um breve testemunho nessa oportunidade que eu ganhei, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós. Está lá em Filipenses 4, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Eu tenho uma filha que faz faculdade em Goiânia, e ela ia junto com um colega para essa faculdade, e é bem distante, na verdade é na cidade vizinha, que é Aparecida de Goiânia, e um lugar onde termina a Aparecida de Goiânia, parte de lá já era uma pedreira, um lugar longe. E ela ia com um rapaz, e uma sexta-feira o rapaz disse assim para ela: Isadora, a partir de segunda eu não vou te levar mais. E aí ela já me ligou: mãe, eu não tenho como ir para a faculdade semana que vem se você não me levar todos os dias. Da minha casa lá dá 20 e poucos quilômetros. E eu falei: meu Deus, como que vai fazer? Porque às vezes ela sai 8h30 da noite na quarta-feira, e quarta-feira é o culto na nossa igreja. E aí eu falei assim: mas o Senhor abriu essa porta para ela debaixo de oração. Ela passou no vestibular. Você jovem que está aqui, ore, não desista dos teus sonhos, porque a minha filha orou 2 anos para ela passar no vestibular, e o Senhor estava nesse projeto, nesse sonho, e ela venceu, e ela passou nesse vestibular. E eu disse para ela, a pastora Jane lembra, nós oramos, e eu disse para ela: a porta que Deus abre, homem não fecha. A certeza que eu tenho é que você vai formar. E eu entrei num propósito de 30 dias de jejum e oração. Falei: Senhor, tu sabes que eu não tenho condição de todos os dias levá-la, nem de buscar. Senhor, mas prepara algo, cria uma situação. Eu só posso esperar de ti, que alguém mude aqui para perto de casa. Às vezes, a gente pensa tão pequeno. E depois que o milagre aconteceu, eu falei: Senhor, eu tinha que ter pensado mais alto. Mas o Senhor sabia que para mim era impossível, era algo inimaginável. E eu comecei a clamar e orar esses versículos, e dizia assim: nada vai me afastar do amor de Deus, nem tristeza, nem angústia, nem tribulação, nada. Eu vou adorar o Senhor. E eu comecei a adorar. Irmãos, adoração como arma de defesa. Adore o Senhor. Quando você estiver na guerra, adore. Aí eu comecei a clamar. Com 18 dias que eu estava clamando, a minha mãe, pastora Jane, algo impossível, a minha mãe, porque o senhor conhece a minha história, ligou para mim e falou assim: minha filha, está tão complicado levar a Isadora, porque às vezes eu pedia a ela, você podia comprar um carro para ela, a gente vê uma situação para comprar um carro. E eu falei: mãe, para mim é impossível. É impossível agora, neste momento. Nós acabamos de abrir uma congregação. Eu não estava nos meus projetos, não está nos meus planos. E aí a conversa ficou por isso. Passou 5 dias, ela me ligou novamente, eu orando, continuei clamando ao Senhor, ela me ligou novamente: minha filha, eu quero te dizer que o dinheiro está na minha conta. Para você comprar o carro para ela, eu vou dar o carro. A minha mãe, pastora Jane, esse é o Deus que eu sirvo. Da onde eu menos imaginava, antes da minha campanha de 30 dias, eu ainda não tinha comprado o carro, mas o dinheiro já estava na conta para comprar. E hoje a minha filha vai e volta para a faculdade sem depender de favor de ninguém. A Bíblia diz que nós vamos ter para dar.
que nós vamos ter para emprestar, para ajudar. É promessa do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei a dificuldade que você está passando, o que você veio buscar aqui. Ganhar um carro da minha mãe para minha filha era algo impossível, mas o Senhor fez. Creia, adore o Senhor, que Ele também vai fazer na sua vida. Amém. Graças a Deus. Obrigada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cadê o diácono Leonardo Gabriel? Cadê o irmão? Glória a Deus. Se posiciona aqui, meu querido, no local dos cantores aqui. Amém. Pastor Giovanni ministrando a oferta. Graças a Deus. O irmão vai estar louvando o Senhor com hino e nós vamos adorar a Deus com as ofertas, devolver o dízimo na casa do Senhor. É o momento de nós honrarmos a Deus, né? Semear no reino de Deus. Agora vamos honrar com o suor do nosso rosto, com o trabalho das nossas mãos. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Nós estamos aqui, 3 minutos, né? Já virou o dia. Então vai ser o dia, conversar, né, irmão Divino? Abençoando aí, sendo abençoado com a oferta que vamos trazer na casa do Senhor. Vamos estar em pé toda a igreja. Eu quero estar orando e o Senhor há de abençoar e multiplicar essa oferta muitas vezes mais, e o nome do Senhor será glorificado. É momento de nós, né, sermos gratos ao Senhor e honrar a Ele com todo o nosso trabalho. Vamos. Aplauda, Senhor, aquele que te faz andar em lugares altos, aquele que te faz resplandecer sobre uma rocha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja de pé. Cantora Rosângela, pastora Rosângela vai estar louvando com mais um hino aqui para a introdução da palavra de Deus com o pastor Etienes. CD 2, o número 5, por favor. Este hino diz: sopra, 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 Espírito Santo de Deus. O vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos. Espírito de Deus, com teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos. Espírito de Deus, pela fé eu posso ouvir a glória encher este lugar. Da fraqueza um forte exército levantar. Vem encher, fortalecer,
Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite, mas a minha felicidade, ela está acompanhada de muito temor, muito tremor. Estou certo de que vocês não tinham necessidade que eu estivesse aqui, pois tantos homens, mulheres de Deus que aqui se faz presente, não haveria necessidade do pastor Etienne estar aqui, mas aprove a Deus me honrar com esta oportunidade. Então a Ele seja a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Se terminasse agora, eu não tenho dúvida que todos nós já estamos abastecidos com a presença do Senhor. E eu quero dedicar ao meu Deus esse momento ímpar, único, especial, para a adoração do seu nome. Amém? Eu não sou digno por mim mesmo, mas como eu creio no sacrifício de Cristo, eu sei que Ele me faz digno desse momento, desta oportunidade de poder dividir esse tempo aqui com os irmãos. Eu sou pequeno, Ele é grande. Eu sou homem, Ele é Deus. Eu sou falho, Ele é perfeito. E a sua perfeição me faz capaz de compreender a sua presença aqui nesse tempo. Você pode fechar os seus olhos comigo e dizer: somente a Ele seja dado a honra, a glória, hoje e sempre. Glória a Deus! Eu gosto de aproveitar o momento e dizer assim: num momento como esse, nós somos muito família. Geralmente nós gostamos de sentar ao lado da pessoa que nós conhecemos, ao lado da esposa, do esposo, do filho, enfim, família. Mas a igreja é a koinonia, é a comunhão, não é verdade? E às vezes nós entramos aqui e saímos sem ver algumas pessoas diferentes. E eu quero te dar uma oportunidade, se você quiser, como foi me dada a oportunidade, eu posso dividir ela aqui. Gostaria que você desse uma olhada na igreja agora. E você vai, olhe para mim primeiro. Você vai fixar os olhos em duas pessoas. Duas. Marque essa pessoa que Deus vai colocar na sua mente agora. Daqui a pouco você vai poder sair e dar um abraço nessa pessoa, porque um abraço vale muito, principalmente nesse horário de sono, de cansaço para quem trabalhou o dia todo. Você já fixou? Quem já fixou diz eu. Então pronto. Abra sua Bíblia no livro mais conhecido que eu acho, que é do profeta Isaías, no capítulo 6. Esses meninos de 40, irmão, tem que usar óculos, e às vezes a gente tem que usar só perto, para perto, aí é assim, se coloca e tira assim, não acostumei ainda com esse negócio, o tempo todo. O profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 6, ao verso 8, do 1 ao 8, dizendo, a minha versão que uso hoje, ela é um tanto quanto, a versão nova é diferente de muitas, diz, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado,
O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz, ou com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Deus abençoe em Cristo, obrigado. Pastor Giovanni, é um prazer muito grande poder estar aqui nesta igreja, sob o seu pastoreio. Conheço o irmão há tanto tempo, pastoreamos, o senhor pastoreou pertinho de mim agora e a gente não teve esse momento. Obrigado por permitir eu vir aqui nessa igreja. Estou feliz em vir. Se posso dizer, eu acho que estou triste que o senhor não vai me chamar mais depois da palavra, mas eu já estou feliz. Obrigado. Obrigado, pastora Jane. Muito obrigado. Obrigado, pastora Jane. Deus abençoe. A pastora Jane eu conheço de nome também, desde criança. O pai dela é primo do meu pai, e eu sempre ouvi, e agora que eu estou podendo desfrutar dessa amizade. Obrigado por ter atendido o convite do pastor Moisés, ter ido lá na nossa igreja, ministrado ali, e com isso nós estamos aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, tá bom? Prazer conhecer o pastor Gladson. Deus abençoe pela honra e amizade que me tratou aqui tão bem, tá bom? A todos os amigos, os pastores, os obreiros, a igreja do Itaberaí, todos vocês, aqui alguns amigos que eu vejo aqui conhecidos, casal ali, Claudemir, sua família, cantor, outros. O certo é que a gente não está perdido, não, tem gente aqui. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, Deus abençoe, obrigado por me acompanhar. Pastor William Santos, está na hora de você ir embora, não? Vai embora, moço. Pregador aí sentado na tribuna assim, é mais difícil, né, pastor Gladys? O campo apacentar, eu tenho aqui pastor do Vale, pastor dirigente de igreja, pastor Moisés, pastor dirigente de igreja, fique de pé os pastores dirigentes, pastor Natércio, pastor dirigente, pastor Adeildo, dirigente, pastor Adalberto, dirigente de uma das nossas igrejas, vice-presidente Francisco Chagas, está lá embaixo, são esses pastores de igreja, e todos os irmãos que os acompanham e que nos acompanham. Eu fiz um convite e eles aceitaram. Fiquem de pé todo apacentar aí, por favor. Obrigado a vocês. Olha aí, Deus abençoe. Cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui me acompanhando nessa noite, eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. O pastor Moisés tem uma frase que diz assim, eu vou roubar ela dele aqui: vocês são lindos. Deus abençoe. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse momento ele é muito especial, pois se trata da palavra de Deus. E como todos vocês agora estão olhando aqui para mim, é claro que pesa sobre os meus ombros essa dificuldade de fazer com que vocês saiam daqui cheios, mais ainda do que estão.
E eu orei a Deus, eu busquei o Senhor, uma palavra, andei para lá e para cá, e Deus colocou no meu coração uma palavra dentro do capítulo 6 de Isaías, que é um texto fácil e ao mesmo tempo difícil, porque todos nós já ouvimos tantas mensagens boas, já ouvimos tantos pregadores bons falar sobre esse texto, falar sobre esse assunto tão importante para os nossos dias atuais. Mas eu pedi ao Senhor, disse, eu quero falar alguma coisa que não seja tão conhecida, porque assim eles não vão ver tanto erros na minha palavra. De maneira que Deus me levou exatamente a entender uma palavrinha muito simples, e eu vou contar algo aqui só para os irmãos entender o que eu quero dizer. Quando era criança, como todas as crianças, eu tive a infelicidade, eu não sei que dia, nem que hora, nem quando, mas eu bati com a cara, com o rosto em algum lugar e sofri um impacto no nariz, porque o nariz é grande, sempre vai na frente, e esse negócio eu vim ter uma consequência disso um pouco. Isso provocou um desvio séptico, e eu sofri muitos anos, eu fiquei dependente de remédio para dormir. O certo é que aos 35 anos de idade, já pastor de igreja, eu tive que me submeter a uma cirurgia para poder dormir um pouco melhor. Alguém aqui deve ter, ou já passou por cirurgia como eu. O que provocou aquilo foi um impacto. Quantos de nós que já não sofremos acidentes, e esse impacto ele acaba causando alguma experiência na nossa vida, acaba nos marcando de uma certa forma, alguns até passam por problemas assim mais sérios. Hoje que já não é hoje, né? Eu estava vendo o esporte, o Globo Esporte, e estava passando lá um time de Goiânia, só de pessoas que têm a perna amputada, jogando bola ali. Eu fiquei olhando aquele negócio, e o que causou aquilo certamente foi um impacto. O que eu quero falar nessa noite é exatamente sobre o impacto da glória de Deus na vida do homem. É exatamente isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, porque nós olhamos para a vida do profeta Isaías, e eu conheço tantas pessoas que já falou, e eu sei que você sabe disso, mas só para a gente recapitular aqui, Isaías era um crente bom, era um homem bom, era um conselheiro do rei, tinha entrada e saída no palácio, comia na mesa do rei, era chamado para as melhores ou para as mais altas reuniões, desfrutava de uma intimidade com sua majestade, era um homem tratado diferenciado, tinha conhecimento, tinha algo a oferecer, não só para o rei, mas para todos quantos precisassem dele. Vivia pensando que era o cara. Na cabeça dele, eu penso que Isaías imaginava ser ele o homem útil mesmo, de fato, porque quando o rei precisava de alguém, quem atendia o rei? Isaías. Quando o rei queria passar algo para o seu povo, chamava Isaías. Quando nós que somos líderes, fomos chamados para liderar, sei que o pastor Giovanni aqui tem alguns que ele usam, às vezes, para passar uma ideia que ele precisa passar. Nosso presidente da convenção, o presidente do senhor, às vezes usa os mais amigos para poder passar uma ideia. Isaías era esse homem que correspondia à confiança
do seu rei. Mas no que se diz intimidade com Deus, ele estava longe, ele não tinha muito, ele era rasinho, não tinha profundidade, era conhecedor de teoria, mas não conhecia na intimidade o Deus verdadeiro. Quantos de nós que não participamos de uma vigília como essa, simplesmente na intenção de receber uma profecia, de receber um milagre? E eu não sou contra milagre, eu não vou descaracterizar a programação, não é isso. Mas quantos que estão aqui e não sabem nada de Deus, não conhecem Deus, não tem profundidade com Deus, não tem intimidade com Deus, não paga preço com Deus, não visita o altar de Deus, não tem nada para oferecer a ninguém, porque ele não busca a perfeita intimidade com Deus. Quantos de nós que às vezes perdemos coisas, quantos de nós que às vezes passamos por dificuldade, Deus permite alguma coisa acontecer na nossa vida, nós questionamos, nós indagamos Deus, por que isso aconteceu? Eu não sou merecedor, e começamos a dar uma de bonzinho. Tem coisa que acontece que a gente não entende. Para amanhecer ontem lá em Goiânia, na região na igreja onde eu pastoreei quase 12 anos, uma senhora jovem aceitou Jesus no domingo, uma criança de 8 anos andando para lá e para cá. Minha mãe vai na oração todo dia, tem 36 anos que minha mãe jejuma toda quinta-feira para o benefício da vida dos filhos, e não falta uma oração de manhã. Minha mãe passou beirando a mãe chamou ela e disse: irmã, dá uma olhadinha no meu filho, ele está todo inchado, será o que é isso? Minha mãe disse: eu não sei, irmã, vamos orar, eu vou para a igreja agora, vamos orar. Passa-se o dia, leva a criança à tarde para o cais, toma uma vacina, entra-se à noite, o período começa a ser difícil, a madrugada começa a dificultar. 4 horas da manhã ele vai para o hospital, para o cais. No cais o médico fica das 4 da manhã até 10 horas tentando reanimar o menino. Consegue uma UTI para esse menino. Quando foi agora para amanhecer hoje, uma criança de 8 anos que estava brincando normalmente morreu. Foi velado hoje lá na Assembleia de Deus do Ministério Fama, no Colorado. Às vezes nós não entendemos isso na nossa vida. Às vezes nós somos um Isaías, no momento antes de ter a intimidade, as coisas acontecem conosco, como aconteceu com Isaías. Olha, o porto seguro dele era o rei. O porto seguro desse moço era o rei. Olha, todo mundo tem que me olhar diferente, porque eu sou amigo do rei, eu sou o cara, eu sou o homem, ele precisa de mim. Mas de repente chega uma hora, meu irmão, que a casa cai, o rei morreu. Aí chega a hora de Isaías começar agora a entender o projeto de Deus na sua vida, o propósito de Deus na vida do homem. E aí eu começo a entender o que é a glória de Deus, eu começo a buscar o que é a glória de Deus. E se formos pregar somente sobre a glória de Deus, eu tenho certeza que um dia ou dois não daria conta de pregar, não teria como pregar somente sobre a glória de Deus. Mas eu começo a entender que a glória de Deus não é uma beleza estética ou material, mas é a beleza que emana do caráter de Deus. Ou seja, Ele é, Ele faz, Ele pode, Ele supre, Ele é o Senhor, Ele faz tudo o que Ele quer, tudo o que lhe apetece.
apraz, tudo para a sua glória, para o seu louvor. Esta vigília não está acontecendo simplesmente por vontade humana, ela está acontecendo porque primeiro ela foi determinada no céu, e como ela foi determinada no céu, significa que eu e você temos a oportunidade de sair daqui cheio da glória, cheio do poder de Deus, mas entendendo que a presença de Deus, a glória de Deus será manifesta, e só será entendida por nós se nós começarmos a dizer a Ele que Ele é santo, que Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Deus da nossa vida, e que nada vai nos parar, mas que nós vamos permanecer sempre no centro da sua vontade. Aleluia. A glória de Deus manifesta através do conjunto dos seus atributos, pois ela é eterna, ela não é humana, ela não é simplesmente um desejo do governo, do prefeito da cidade ou da câmara, ela não é um desejo do pastor, não, ela é eterna, ela é um atributo divino, e é por isso que nós precisamos entender. Isaías do capítulo 43, verso 7, diz que Deus nos criou para a sua glória. Paulo diz em 2ª carta de Coríntios, somos os vasos que contêm a sua glória. O Salmo 19 do verso 1, verso 1 ao 4, diz que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Ou seja, o que precisamos compreender é que a glória de Deus, ela é constante, e nós precisamos compreender que a glória de Deus nada mais é bem simplificada do que a presença dele no meio do povo, a presença dele no meio da igreja. É por isso que nós compreendemos que sem a presença, sem a glória de Deus, não há culto bom, não há vigília boa, não há louvor agradável, não há pregação suficiente para preencher o coração do indivíduo. Não há homem que é transformado se a glória de Deus não estiver presente na igreja. Você pode encher essa casa aqui, mas se não tiver a presença de Deus, nenhuma alma vai se converter. Mas se você estiver cheio de Deus, você vai sair pela rua fora aí, e você vai ganhar alma para Jesus. Vidas serão transformadas e serão arrebatadas, e irão morar com Jesus no céu. Oh, aleluia! Eu lembro de uma certa ocasião, houve-se uma programação na igreja, era um culto chamado do amigo, e eu todo entusiasmado, coloquei a igreja para trabalhar. Levamos 105 pessoas não crentes para a igreja, e eu sentei no púlpito ali, eu fiquei engessado, irmão. Como é que eu vou dirigir o culto agora? Como é que eu vou cantar? Que mensagem que é? E aí eu fiquei preocupado. Certo que nós cantamos ruim, a pregação não foi boa, o louvor foi péssimo, o povo foi embora, ninguém aceitou Jesus. Eu disse, por que não quiseram aceitar Jesus? E aí o Espírito Santo começou a entender, disse, você quis fazer do teu jeito, se tu faz do meu jeito, teria acontecido algo. Oh, irmão, quando nós entramos na dispensação de Deus e trabalhamos segundo a sua vontade, Deus manifesta, e a coisa é totalmente diferente. Aleluia. Eu olho para esse moço e eu entendo que uma das mais belas oportunidades que um ser humano pode ter na sua vida, e como é triste falar. Olha, irmãos, eu vou ser radical aqui no que eu estou falando, e você pode me criticar se você quiser, mas 80% dos crentes não sabem o que é ser crente. O que tem de crente pensando aí que a salvação é pelo fato dele ser melhor do que os outros, dele jejuar, dele orar, ele coloca a salvação dele nele mesmo, não entende que a salvação Cristo já pagou. Fui numa reunião essa semana passada, pastor Giovanni. Uns pastores começaram a me interrogar, começou a fazer pergunta. Eu disse, para aí, eu não sou o homem para vocês fazer pergunta. Mas começamos a falar um pouquinho sobre salvação. Aí os pastores dirigentes começaram a dizer, pastor de igreja grande, meus irmãos,
Começou a falar sobre salvação, e um deles olhou para mim e disse: eu estou lutando para ganhar salvação. Eu disse: meu irmão, o sangue de Jesus tem poder na sua vida. Eu sou pastor de igreja, eu sou crente, porque eu sou um salvo na pessoa bendita de Jesus. E eu não vejo nenhuma condição, pastores, não é arrogância minha não, eu não vejo nenhuma possibilidade do Itienes ir para o inferno. Não, já dançou, Satanás já perdeu essa, porque eu reconheci Cristo como Senhor. A Bíblia diz, Paulo diz: se confessares o Senhor Jesus Cristo e crer que Ele o ressuscitou de entre os mortos, será salvo, a saber se com tua boca fizer assim. Então se eu já fiz, meu irmão, acabou, Satanás já perdeu. Ah, pastor, o senhor pode pecar, pode desviar, sem chance, meu irmão. O acidente na minha vida pode até acontecer, mas eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. E se ele está escrito no livro da vida, sabe por quê? É porque eu sofri o impacto da glória de Deus, eu sofri o impacto da presença de Deus na minha vida, e ninguém vai me parar. Se você é um desses, levante a tua mão nessa noite e comece a profetizar que a tua família é de Deus, a tua casa é de Deus, você é de Deus. O diabo já perdeu, e você vai sair daqui hoje impactado pela presença do eterno e poderoso Deus. Aleluia. Sem dúvida nenhuma, a maior oportunidade que o homem pode ter é de ter um encontro com Deus. Sem dúvida nenhuma, a maior oportunidade que um crente pode ter é de ser impactado pela glória de Deus. Porque a verdade é que tem muito crente vazio, nunca foi impactado com a presença de Deus, vive como o profeta Isaías, vive dentro da casa do rei, alimenta na casa do rei, come das coisas boas do rei, mas pensando que ele é o cara, e na verdade ele não entende que o negócio é Deus. Aleluia. Toda vez que eu olho para Isaías, eu começo a entender: esse sofreu o impacto porque Deus quis, gostou dele, gosta dele, amou ele, gosta de mim, gosta de você. Mas é preciso entender, eu tenho que sempre buscar um negócio diferente na minha vida. E nós estamos vivendo essa mediocridade do evangelho nos últimos dias, de igreja que não conhece o Deus que serve, de crente que não sabe a sua responsabilidade, de obreiros que não sabem por que ou para que foram consagrados ao obreiro. Ontem eu liguei, o negócio vai saber, irmão, tem mais de 30 crentes aqui, se eu falar aqui vai chegar lá. Mas ontem eu fui acertar na convenção, e liguei para alguns companheiros que estavam devendo lá na convenção. E dentre eles, um deles disse para mim: mas escuta, o senhor não vai me indicar, não vai me consagrar pastor? Eu disse: primeiro vamos pagar a sua dívida, companheiro. Como é que consagra? Tem que pagar, ué. Mas ele queria consagração e levou para uma cobrança. Como tem gente que quer a consagração, quer a posição, mas não quer assumir o negócio, não quer fazer. E eu quero aqui, irmãos, lembrar o seguinte: a Bíblia, ela relata que Deus não dá a sua glória a outra pessoa. Mas eu lembro também de uma palavra de Jesus na sua oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 22, Jesus fez a seguinte declaração: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Ou seja, Jesus quer transmitir a glória do Pai no meio da igreja.
Jesus quer fazer o crente impactado pela sua presença, para que nós possamos fazer a diferença lá fora. Não é fazer a diferença aqui não, porque às vezes nós estamos equivocadamente errados, pensando que nós, os pastores, estamos vendo é aquele crente que já entra falando em línguas estranhas, tem uma revelação toda hora. Olha, irmão, o crente, quando ele entende que ele é crente, mesmo que ele foi impactado pela glória, pelo poder de Deus, sabe o que ele faz? Ele nunca entra falando em língua estranha, ele entra de joelho, clamando pela misericórdia de Deus, dizendo: Deus, enche-me nessa noite, para que eu saia daqui amanhã fazendo a diferença. Ele não entra gritando, dando uma de bonzão, ele entra humilde, porque sabe que quando ele abrir a boca, Deus vai falar, a glória vai descer, o poder vai ser derramado, e a unção de Deus vai ser ministrada no meio da igreja. Aleluia. Quero aqui, debaixo da autoridade de Deus, compartilhar com vocês alguns pontos assim, em rápidas palavras, que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar um pouquinho no capítulo 6, o versículo 1, impactados por uma experiência marcante. Eu disse agorinha que eu tive uma experiência quando criança. Todo crente precisa ser impactado por Deus para viver uma experiência marcante na sua vida. Mas às vezes nós não temos nenhuma experiência, às vezes nós somos levados pela maioria, somos aquele que conhece a história de todo mundo, mas não conhecemos a nossa história. Sabe por quê? Porque não temos, a nossa página é branca sempre, nunca tem nada para relatar, nunca tem um testemunho para contar. Quando se abre uma oportunidade para contar uma bênção, não tem bênção para contar, não tem testemunho para contar. Sabe por quê? Porque não foi impactado, não teve uma experiência própria, vive experiências dos outros. Ele fica pregando, falando e conta testemunho aqui, conta testemunho ali, acaba sendo que nada disso é dele. Isaías foi impactado por uma experiência na sua vida, e o negócio foi marcante. Ele disse: olha, a partir de agora eu verdadeiramente conheço um Deus, e conhecendo esse Deus, eu sei que agora eu tenho uma responsabilidade, e a responsabilidade que é posta sobre mim é ir fazer a vontade de Deus. Aí ele não teme, ele não para, ele reconhece primeiro e diz: olha, eu sou um homem de lábios pesado, de lábios impuros, vivo no meio de um povo difícil, mas uma coisa é certa, eu agora tenho uma marca, eu sofri um impacto da presença de Deus, e eu não vou mais permanecer como era, ou como sou até agora, mas de agora para frente eu sou diferente, porque eu tive um encontro com a presença gloriosa do Senhor. Ou seja, o céu se abriu para mim, e eu vi o Senhor, eu vi Deus assentado no seu trono. Não foi uma visãozinha qualquer, não foi uma emoçãozinha qualquer, foi o próprio Deus, se revelou para ele, disse: olha para cá, que você vai ver coisas inefáveis, coisas grandes, coisa bonita. E daí então a vida de Isaías começou a ser diferente. Eu pergunto você nessa noite, a tua vida tem sido marcada por experiências boas ou ruins? Porque Deus nunca leva você a ter uma experiência somente para ficar vendo como coisa maldosa ou sofrimento. Você pode até sofrer, mas o resultado é positivo. Você conhece Deus, sabe que é Deus, e não teme, porque foi Deus que fez você entender e passar por isso. Impactados por uma experiência marcante. Quantos de nós que não temos experiência própria? Quantos de crente que não tem experiência própria? Eu vou falar de mim mesmo. Pastoreio igreja já há quase 17 anos, fui chamado para ser pastor de igreja. Eu nunca tinha pegado no microfone, nunca tinha subido no púlpito, não sabia pregar, não sabia falar, não era obreiro, era auxiliar. O pastor me incumbiu de pastorear uma igreja. Eu disse: não vou não. Ele disse: vai. Eu disse: não vou. E a gente brigou de 4:30 da tarde até 7:30. Disse: você vai, porque Deus colocou você no meu coração. E eu fui, já tem 17 anos praticamente. Pastoreei a igreja, vivi tantas coisas boas, tantos milagres de Deus. Dentre eles, a minha esposa relatou uma aqui agora. Mas eu vivia questionando Deus.
Eu vivia conversando com Deus, eu vejo alguns pregadores subir no altar e contam umas experiências que você fala, coisa linda, meu Deus, isso é coisa do céu mesmo, negócio desse. A história é bonita, mas passar por ela ninguém quer. Tem um pregador que está aí, tem um vídeo dele aí, dizendo aí, está pregando por aí, eu não sei nem o nome dele, eu estava vendo esse vídeo ontem, ele contando que a filha dele morreu no início do seu ministério, aí Deus usou ele, ressuscitou a menina, e agora ele está pregando por aí. Contar um milagre é muito bom, mas passar pela prova não é fácil. E eu vivia dizendo, Deus, eu sou pastor de igreja, pastorei, o Senhor me levou agora a assumir uma responsabilidade muito maior, não que eu esteja numa igreja grande, mas que eu estou numa responsabilidade maior agora, porque eu não sou simplesmente pastor de ovelhas, agora tem pastores para ser ovelhas minhas. Comecei a questionar isso. Disse, eu preciso de uma experiência, Deus, mas eu sempre pedia que eu preciso de uma experiência, mas uma experiência boa, não quero uma experiência sofredora. E a coisa vai, irmãos. E eu tenho um amigo que mora lá no Pará. Nós fomos criados praticamente juntos. E aí eu disse para ele, ele sempre vinha aqui em Goiânia e disse, vai na minha casa, vai na minha casa, e vai na minha casa. 12 anos e eu protelando isso, disse, não vou, não quero fazer isso. E segurando essa barra, até que no ano passado, no mês de julho, eu disse, eu vou na sua casa no final do ano. Dei bobeira de falar para a Rosângela que eu ia. Quando chegou no mês de dezembro, eu tentei driblar ela, eu tentei desmanchar meu compromisso com ela, vamos negar disso. Ela disse, não, eu agora quero ir. Disse, agora rolou tudo, mas vamos no Pará. No dia 19 eu saí e fui para o Pará, fui para Canaã dos Carajás, passei uma semana lá, mas na ida daqui para lá, ela esperou nós sairmos.